Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Vhagar foi um dos 3 grandes dragões originais dos Targaryen durante a fase de construção de seu novo reino em Westeros. Tal como seus companheiros Meraxes e Balerion, foi batizado em honra a um dos obscuros deuses cultuados pelos senhores de dragões da Cidade Franca de outrora. E assim como Meraxes, Vhagar também eclodiu de seu ovo em Pedra do Dragão durante o Século de Sangue. Mais tarde, algum tempo antes de seu casamento com seu irmão Aegon, coube a Visenya Targaryen, a mais velha das 2 irmãs do futuro conquistador, clamar Vhagar como sua montaria alada, para se tornar também uma senhora de dragões. Com o início da invasão do continente de Westeros por Aegon e suas irmãs, a primeira tarefa de Visenya e Vhagar foi a de voar até o castelo de Stokeworth, para subjugá-lo. Uma vez ali, Vhagar e Visenya foram recebidos por uma chuva de dardos disparada pelos besteiros que defendiam a fortaleza, esperando atingir uma das partes vulneráveis da besta ou, pelo menos, abater a Targaryen montada em suas costas. Mas seu ataque foi interrompido quando o fogo de Vhagar incendiou os telhados do castelo e a resistência se desmantelou. Tempos depois, após a primeira coroação de Aegon como rei de Westeros, Vhagar partiu com Visenya para acompanhar a nova frota real, sob o comando de Daemon Velaryon, um dos apoiadores mais próximos do Conquistador, em seu esforço para tomar Vila Gaivota e afundar ou inutilizar a frota de guerra do Reino das Montanhas e do Vale. Durante a batalha que se seguiu à sua chegada ali, a frota Arryn se mostrou superior, derrotando os navios Targaryen e Velaryon, e afundando ao menos 1/3 de toda a sua frota de ataque, além de capturar quase outro terço. Mas exatamente no momento em que tudo parecia perdido para os atacantes, Vhagar desceu dos céus e colocou toda a frota dos reis Arryn em chamas, virando de uma só vez os rumos da guerra, derrotando o poderio do Ninho da Águia no mar e abrindo os portões para a invasão por terra do território Arryn. Depois de assegurada a vitória ali, Vhagar e Visenya foram até Ponta da Garra Rachada, mais ao sul, onde a nova rainha aceitou o juramento de lealdade de diversos senhores locais, que já estavam a par das notícias vindas de Stokeworth e do Vale e não tinham a intenção de tentar sua sorte contra o fogo de Vhagar. Mais tarde, o dragão e a rainha foram até Septo de Pedra, nas terras fluviais, para se juntar a Aegon, Rhaenys e os outros dragões, antes de marchar com toda a força em direção ao sul, onde uma poderosa coalizão dos 2 mais ricos reinos de Westeros esperava para lhes fazer frente. Mais tarde, na decisiva e devastadora Batalha do Campo de Fogo, Vhagar e os outros 2 dragões varreram o exército inimigo com suas chamas combinadas, assassinando o rei Mern IX e seus descendentes, além de 4.000 outros soldados, decretando o fim de toda a resistência nessa parte do continente, e abrindo o caminho para Jardim de Cima e o coração da Campina. O próximo compromisso de Vhagar e Visenya, mais uma vez lado a lado com Aegon, Rhaenys e os outros dragões, foi mais ao norte, no Tridente, onde confrontariam o exército do Rei do Norte, Torrhen Stark. Mas isso nunca chegou a acontecer, pois o rei Stark se rendeu antes que qualquer confronto viesse a acontecer. Com esse assunto resolvido, Visenya e Vhagar precisaram retornar ao Vale, palco de sua vitória sobre a frota Arryn, pois as forças comandadas pelos Velaryon não haviam sido capazes de subjugá-lo até aquele ponto e precisariam novamente de auxílio. Quando ali chegaram, Vhagar e Visenya encontraram um grande exército posicionado no entorno dos Portões da Lua, o castelo que dava acesso ao caminho para o Ninho da Águia, sob o comando da rainha regente do Vale, Shara, mãe do jovem rei Ronel, que era então novo demais para assumir o comando da guerra. As forças leais ao Conquistador se encontravam ali também, mantidas à distância dos portões pelos Arryn, mas Visenya nem sequer se incomodou com esse pequeno detalhe, tendo a capacidade de simplesmente voar por cima da linha de defesa Arryn. E foi exatamente o que ela fez, rumando montada em Vhagar até o próprio Ninho da Águia, onde o rei Ronel se encontrava, longe da mãe e pouco defendido, para o horror de Shara.
Visenya esperava imprimir exatamente esse tipo de sentimento na irredutível mulher, mas não planejava ferir o menino, e ao invés disso, ao atingir o ninho da águia, falou com ele de forma bastante gentil, lhe apresentou a grande besta alada para seu absoluto deleite, pois era o sonho de toda criança estar assim tão perto de um dragão, e o colocou em seu colo, conversando com o menino, enquanto aguardava a chegada da rainha regente do vale. Shara ali chegou algum tempo depois, tendo feito a subida pelo estreito caminho até o ninho tão rápido quanto possível, e ali parlamentou com Visenya. O acordo final acabou sendo o de rendição incondicional do vale ao conquistador, em troca de 3 voltas pelo ar para Ronel, montado junto a Visenya nas costas de Vhagar, circundando a lança do gigante. Com isso, a pacificação do norte do continente estava finalmente concluída, e Visenya e Vhagar puderam finalmente retornar para junto dos irmãos, para tratar da consolidação do novo reino. Vhagar só voltaria a ver a ação anos mais tarde, após as trágicas mortes da rainha Rhaenys e de sua montaria, Meraxes, durante a primeira das guerras dornesas, enquanto lutavam sobre a fortaleza de Toca do Inferno, no coração do Principado. A absoluta ira e o pesar provocados por tais mortes em Aegon e Visenya desencadearam um período conhecido como a Ira do Dragão, e durante 2 anos, os 2 dragões sobreviventes incendiaram todas as fortalezas dornesas ao menos uma vez, com a exceção de Lança Solar, para punir os dorneses por seu feito e por sua rebeldia, mas ainda assim, os homens do Principado se mantiveram insubmissos, e a questão continuou a ser um impasse. Eventualmente, não restou a Aegon e Visenya opção senão recuar de volta à sua nova capital, Porto Real, para repensar seus planos de ataque. Mais adiante, no ano 37, com a morte de Aegon I, coube a Vhagar o papel de usar suas chamas para acender sua pira funerária, enquanto uma Visenya enlutada o comandava. Pouco depois, no ano 41, quando o novo rei de Westeros, Aenys I, o filho primogênito de Rhaenys, declarou seu filho Aegon como seu sucessor, colocando de lado o filho de Visenya, Maegor, a rainha viúva abandonou a corte em fúria, em Vhagar, e se instalou em Pedra do Dragão, para permanecer longe do rei, e disse que, ao voar através da luz prateada do luar, Vhagar transformou seu brilho momentaneamente em um vermelho vivo como o sangue, talvez como um eco do sentimento pesado e negativo que pairava entre a rainha e sua montaria. Contudo, mais tarde ainda naquele mesmo ano, o rei também partiu para a Pedra do Dragão, buscando escapar dos revoltosos no contexto da Revolta da Fé Militante. Aenys, aparentemente, não pretendia resistir à revolta, e por isso Visenya lhe pediu permissão para montar em Vhagar, voar até Vila Velha e incendiar o Septo Estrelado, epicentro da fé dos Sete, para ensinar aos insubordinados uma sangrenta lição, mas o rei recusou, pois era naturalmente contrito e hesitante. No ano seguinte, Aenys faleceu, esmagado pelas pressões do poder e pela tensão da revolta no reino, e aproveitando tal deixa, Visenya voou a toda pressa, apenas 1 hora após a confirmação da morte do rei, até Pentos, para trazer de volta seu filho Maegor do exílio, para que ele pudesse tomar o poder antes que seu sobrinho Aegon o fizesse. Logo depois da coroação de Maegor em Pedra do Dragão, ele e sua mãe voltaram à capital, em Balerion e Vhagar, respectivamente, e sua chegada em Porto Real ocasionou uma onda de protestos e tensões, que eles tiveram de se desdobrar para controlar. Os anos seguintes foram quase completamente dedicados a combater e tentar suprimir os revoltosos da fé, e nesse contexto, Vhagar e Visenya partiram em direção às Terras da Campina, onde se lançaram em uma campanha contra diversas casas nobres que haviam apoiado abertamente a fé militante e que se recusaram a responder à convocatória real de seu filho para integrar suas forças, que lutavam justamente contra os revoltosos. Ali, eles incendiaram as sedes das casas Blantrey, Terrick, Deddings, Leicester e Wayne, tudo em uma só noite, para dissuadi-los da ideia de permanecerem submissos, enquanto Maegor, montado em Balerion, fazia algo semelhante nas Terras da Tempestade. No ano 43, Maegor e Visenya se viraram para o próprio coração da revolta, Vila Velha, onde ameaçaram incendiar o Septo Estrelado, a sede do Alto Septão, em resposta à sua condenação do relacionamento poligâmico de Maegor. O Alto Septão de então parecia disposto a resistir à investida do rei e da rainha viúva, mas sua misteriosa e súbita morte acabou por encerrar a resistência antes que ela se iniciasse de fato, permitindo a Lord Martin Hightower que abrisse os portões da cidade e evitasse que os dragões a incendiassem.
No ano seguinte, 44, a rainha viúva Visenya faleceu, em Pedra do Dragão, deixando Vhagar temporariamente sem um mestre, e a criatura se recolheu a um covil na fortaleza insular, à espera de alguém que o reclamasse. Vhagar passaria nada menos do que 29 anos sem que alguém o montasse após a morte de Visenya, e em um determinado ponto foi transferido de Pedra do Dragão até o Fosse dos Dragões, em Porto Real, para que permanecesse mais próximo do centro de poder da Casa Real. Foi apenas no ano 73 após a conquista que o jovem príncipe Bilon, o Bravo, logo após alcançar seu grau de cavalaria, se decidiu por seguir seu irmão mais velho, Aemon, no caminho para se tornar um senhor de dragão, clamando Vhagar para si. 10 anos mais tarde, Vhagar foi responsável, juntamente com os dragões mais jovens Caraxes e Vermithor, por incendiar uma frota dornesa invasora ao longo das Terras da Tempestade, no contexto da Quarta Guerra Dornesa. Nos idos do ano 94 após a conquista, com a morte de Balerion, o Terror Negro, de velhice, Vhagar tornou-se inequivocamente o mais velho e experiente dentre todos os dragões vivos, além do último dos 3 dragões que lutaram ao lado do Conquistador na construção do Reino Targaryen. Sua coloração e aparência não são claras nos dias atuais, mas disse que, em seu tamanho máximo, ele seria capaz de engolir toda uma montaria com seu cavaleiro ainda sobre ela, e que ambos poderiam facilmente cavalgar através de sua garganta abaixo, até seu trato digestivo. Vhagar voltou a ficar sem um senhor com a morte do príncipe Bilon, no ano 101. Ele só voltaria a contar de maneira confirmada com uma senhora nos idos do ano 104, quando a jovem Lina Velaryon, a filha de Lord Corlys Velaryon com a princesa real Rhaenys Targaryen, o tomou para si antes mesmo de seus 12 anos de idade, e de acordo com os registros do mestre de Derivamarca de então, a jovem amava voar tanto quanto a rainha Rhaenys, a esposa do conquistador em homenagem à qual sua mãe havia sido nomeada, havia amado enquanto ainda vivia. No ano 115, com o grande casamento de Lina com o príncipe Daemon Targaryen, ambos partiram em seus dragões, Vhagar e Caraxes, para além do Mar Estreito, para visitar as cidades livres de Pentos, Volantis, Coor e Norvos, atraindo sempre grandes multidões por onde quer que passavam, ávidas por ter um vislumbre das maravilhosas criaturas. Mais tarde, o novo casal se tornou muito próximo à sobrinha de Daemon, a princesa Rhaenyra, filha do rei Viserys I, de modo que eles frequentemente partiam em passeios juntos, sobre seus dragões, com Vhagar, Caraxes e Syrax, a criatura de Rhaenyra, interagindo muito entre si. Contudo, isso teve um fim no ano 120, com a morte de Lady Lina. Dizem os registros da época que Lina, sempre apaixonada pelos voos em Vhagar, tentou alcançar seu dragão em suas últimas horas, para desfrutar de um voo final antes de morrer, mas que não tinha então a força para fazê-lo e que morreu com seu último desejo restando frustrado. Após o funeral de Lina, Vhagar foi imediatamente clamado, dessa vez pelo pequeno príncipe Aemon Targaryen, de apenas 10 anos de idade. Nos idos do ano 129 após a conquista, Vhagar atingiu seu tamanho máximo, e havia crescido quase tanto quanto Balerion durante os tempos da conquista, se tornando o maior dragão de seu tempo. E foi com esse status que Vhagar voou junto ao príncipe Aemond até Ponta Tempestade, onde ele tentaria convencer o Lorde da Tempestade, Borros Baratheon, a se juntar à causa de seu pai, Aegon II, na guerra civil que os cantores viriam a chamar de Dança dos Dragões. Uma vez na fortaleza, eles deram de cara com o príncipe Lucerys Velaryon, filho da rainha Rhaenyra, da facção inimiga, tentando obter exatamente o mesmo suporte para seu lado. Mas antes que Aemon pudesse fazer qualquer coisa a respeito, ele foi proibido por sua senhoria de atacar Lucerys enquanto estivessem ambos sob o teto de Lord Borros. Ele não fora, no entanto, proibido de seguir Lucerys quando este se pusesse a caminho de volta para a Pedra do Dragão. Por isso, depois que Lucerys alçou voo em Arrax, seu dragão, Aemon partiu sobre Vhagar para lhe dar caça. Os dois dragões se atracaram durante uma grande tempestade, sobre a Baía dos Naufrágios, mas o tamanho e a experiência de Vhagar fizeram toda a diferença, e logo ele dominou Arrax, atacando-lhe com tanta ferocidade que lhe arrancou a cabeça. Dias mais tarde, a cabeça de Arrax daria à costa das Terras da Tempestade, junto ao corpo sem vida do príncipe Lucerys. O príncipe Aemon e Vhagar continuariam a lutar juntos durante a dança, em favor de Aegon II. Durante a batalha em Pouso de Gralhas, coube a Vhagar e Aemon, juntamente com o próprio Aegon II, montado em seu dragão Sunfire, emboscar Meleys, a criatura montada pela princesa Rhaenys, esposa do Senhor das Marés.
Embora Meleys pudesse ter alguma chance de enfrentar Vhagar caso se encontrassem sozinhos, a intervenção de Sunfyre desequilibrou a luta, e tanto ela quanto Rhaenys foram mortas no fogo cruzado. Ainda assim, Sunfyre não escapou ileso, e somente Vhagar deixou o campo de batalha sem ferimentos graves. O rei também foi gravemente ferido durante a luta, de modo que dali em diante, seu filho Aemond se tornaria seu regente, enquanto sua graça se recuperava. A primeira ação de Aemond como regente foi reunir as forças verdes na capital e liderá-las então até Harrenhal, onde Daemon, o marido de Rhaenyra, se encontrava, julgando que era ele o verdadeiro perigo por trás da facção negra. Mas quando Vhagar e Aemond ali chegaram, descobriram o castelo vazio e se viram pegos em um engodo. Daemon os havia traído até ali e partido pouco antes de sua chegada, para atacar Porto Real, que se encontrava então desguarnecida. Com a queda da capital, Vhagar e Aemond saíram em uma furiosa campanha de vingança contra os negros, pelo engodo, queimando grande parte das terras fluviais. Disse que o fogo de Vhagar causou danos maiores do que qualquer exército comum poderia ter causado, diminuindo em muito a capacidade de luta dos correligionários de Rhaenyra na região, e Aemond deixou o comando das forças de Terra Verdes a cargo da mão de Aegon, Sir Criston Cole, o que viria a se mostrar em tempo um grande erro. Sem a proteção do dragão, as forças de Cole foram clamorosamente derrotadas em uma batalha que adquiriu o adequado nome de O Baile do Açougueiro. Mesmo assim, Aemond e Vhagar continuaram seu frenesi de destruição, sem prestar atenção à derrota verde no solo, tornando-se os grandes terrores do Tridente. Por isso, o príncipe Daemon, em Caraxes, acompanhado pelo bastardo Urtigas, um dos sementes do dragão, montado por sua vez no dragão ladrão de ovelhas, foram enviados desde a capital com a missão de caçar e neutralizar Aemond e Vhagar. Para isso, foram autorizados a usar a cidade de Lagoa da Donzela como sua sede na região, uma vez que Lord Manfred Mutton temia grandemente se tornar o próximo alvo de Aemond, e achava que estaria mais seguro tendo a proteção de 2 dragões. Mas as buscas conduzidas por Daemon e Urtigas se mostraram infrutíferas, e Aemond e Vhagar continuaram a aterrorizar a região. Depois de findada a primeira batalha de Tumbleton, Daemon espalhou pelos 4 cantos das terras fluviais a notícia de que ele próprio e Urtigas estariam à espera de Aemond em Harrenhal para acertar suas diferenças de uma vez por todas, conclamando o príncipe a aparecer caso não fosse um covarde que atacava sorrateiramente e depois se escondia nas sombras. No 14º dia de espera, Vhagar finalmente surgiu no céu sobre a grande fortaleza, carregando consigo Aemond, acompanhado de sua amante, a bastarda Aelys Rivers. Depois de deixar sua amante em segurança, no pátio do castelo, Aemond e Vhagar se lançaram ao céu novamente, e Daemon e Caraxes fizeram o mesmo. No fim, ambos os dragões e seus comandantes foram mortos na chamada Batalha sobre o Olho de Deus, depois que ambas as criaturas se atracaram, as mandíbulas de Caraxes se fechando no pescoço de Vhagar, e o príncipe Daemon aproveitando a deixa para saltar de sua cela sobre o lombo de Vhagar, planejando enfiar Irmã Negra, sua espada valeriana, através do único olho que Aemond ainda possuía, para se assegurar pessoalmente de sua morte. Mas antes que fosse capaz de fazê-lo, ambos os dragões começaram a cair dos céus, espatifando-se no lago com um enorme jorro de água. Vhagar tinha então 181 anos de idade e veio a falecer neste que era o 2º dia da 5ª lua do ano 130 após a conquista. Não se sabe se Aemond morreu pela ação da lâmina de Daemon ou em decorrência da alta queda, mas é fato que, alguns anos após o final da guerra, o cadáver gigantesco de Vhagar foi encontrado por sob as águas do Olho de Deus, com a ossada couraçada de Aemond ainda presa à sua cela. Dessa forma, a cabeça do dragão foi separada do restante do corpo e seu crânio negro passou a ser exibido, juntamente com os de outros 18 dragões Targaryen, pendurados nas paredes da sala do trono da Fortaleza Vermelha, em Porto Real, pelos 153 anos seguintes, até que todos fossem removidos por ordem do novo rei de Westeros, Robert I Baratheon, após a queda da dinastia dos dragões.